Pensa rápido, o que é ter mais sorte? Sobreviver a um avião caindo ou ganhar $1 milhão na loteria? É uma escolha difícil, né? Agora, e se eu te disser que a mesma pessoa fez os dois e que a queda do avião foi só uma das 7 vezes que ela driblou a morte? A história que você vai ouvir agora é tão absurda, mas tão absurda, que parece que foi escrita por um roteirista de filme B que tomou muito café. Essa é a história de Frane Selak, um pacato professor de música da Croácia que tinha um talento especial: estar no lugar errado, na hora errada, do jeito mais espetacularmente errado possível. A vida dele foi uma sequência de eventos que desafiam qualquer lógica, a ponto da gente se perguntar: esse cara era o ser humano mais azarado que já pisou na Terra por atrair tanta desgraça? Ou ele era o mais sortudo por ter saído vivo de todas elas? A resposta, meu amigo, é muito mais bizarra do que parece. Então, ajeita aí na cadeira e vem comigo desvendar a história escondida do homem que a morte aparentemente esqueceu de adicionar na lista de chamada. E se curtir esse tipo de história que parece mentira, já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. A saga do nosso amigo Frane começa em 1962. Ele estava tranquilamente num trem, talvez pensando na vida, quando o impensável acontece. O trem inteiro descarrila e mergulha num rio congelado. 17 pessoas morreram na tragédia. Frane! Ele quebrou o braço, ficou com uma hipotermia sinistra, mas conseguiu nadar até a margem e basicamente falou: ok, acho que por hoje já deu. Mal sabia ele que o universo estava só aquecendo os motores, porque no ano seguinte, em 1963, Frane decidiu que ia fazer sua primeira e única viagem de avião. Péssima ideia! No meio do voo, a porta do avião simplesmente decide se aposentar, é arrancada da fuselagem e nosso herói azarado é sugado pra fora. Imagina a cena! Você está a milhares de metros de altura, caindo em direção à morte certa. Fim da história? Não para Frane Selak. Ele aterrissou, como numa cena de desenho animado, num palheiro gigante. Enquanto isso, o avião caiu e matou 19 pessoas. Ele só teve alguns arranhões. Sim, um palheiro. Nesse ponto, qualquer pessoa normal faria um pacto de nunca mais sair de casa. Mas o Frane era diferente. 3 anos depois, em 66, ele pegou um ônibus. E para onde o ônibus foi? Isso mesmo, para dentro de um rio. De novo. 4 pessoas morreram, mas o nosso sobrevivente profissional nadou para a margem mais uma vez, quase que por costume. Chegam os anos 70 e você pensa: agora ele vai ter um pouco de paz, né? Errado! Parece que o universo tinha uma birra específica com os meios de transporte do Frane. Em 1970, ele está dirigindo o carro dele, feliz da vida, quando o motor pega fogo do nada. Ele conseguiu pular para fora segundos antes do carro virar uma bola de fogo e o tanque de combustível explodir. Uma cena digna de um filme de ação, só que sem dublê. Você acha que acabou? Em 1973, ele compra um carro novo. E o que acontece? Uma bomba de combustível defeituosa joga gasolina direto no motor quente e labaredas de fogo saem pelas entradas de ar, bem na cara dele. Ele sobreviveu, claro, mas saiu dessa com a maior parte do cabelo queimado. A partir daí, o Frane devia ter começado a suspeitar que talvez andar a pé fosse a melhor opção. Mas a vida ainda não tinha terminado com ele. As coisas se acalmaram por um tempo. Frane deve ter pensado que a sua cota de azar finalmente tinha esgotado, mas não. 20 anos se passam e em 1995, andando tranquilamente por Zagreb, ele é atropelado por um ônibus. É sério, ele teve ferimentos leves, mas a essa altura, ser atropelado por um ônibus era só uma terça-feira normal na vida dele. Mas o grande finale, a cereja do bolo do azar, aconteceu um ano depois, em 96. Frane estava dirigindo numa estrada na montanha quando, numa curva, dá de cara com um caminhão da Organização das Nações Unidas vindo na direção contrária. Sem ter para onde ir, ele joga o carro na direção do guardrail, esperando que ele aguente. Só que não aguentou. O carro atravessa a proteção e fica pendurado na beira de um penhasco de 90 metros. Num último ato de sorte absurda, Frane, que não estava usando o cinto de segurança, é ejetado do carro, voa e consegue se agarrar a uma árvore. E de lá, pendurado, ele assiste de camarote o carro dele despencar e explodir lá embaixo. 7 vidas, literalmente.
Depois de sobreviver a tudo isso, a história poderia simplesmente acabar aqui, como o conto do homem mais resiliente do mundo. Mas o destino ainda tinha uma última carta na manga. Em 2003, 2 dias depois de fazer 73 anos, Frane Selac comprou um bilhete de loteria pela primeira vez em 40 anos. E ele ganhou o equivalente a $1 milhão. O homem que foi caçado pela morte por décadas finalmente teve seu dia de glória, e é aqui que entra a verdadeira história escondida. O que ele fez com o dinheiro? Comprou uma casa bunker? Não! Ele doou quase tudo para a família e amigos e voltou a viver uma vida simples, dizendo que sua verdadeira sorte era ter sobrevivido. E depois de tudo, como um homem assim finalmente morreu? Atropelado por um meteoro? Nada disso. Após uma vida escapando da morte das formas mais cinematográficas possíveis, Frane Selac faleceu em 2016, aos 87 anos de causas naturais em sua casa. E isso é o mais difícil de acreditar nessa história? Esse homem morreu de velho e bem velhinho. A verdade é que isso nos faz questionar: o que é sorte de verdade? É ter uma vida fácil ou é a incrível e absurda capacidade de sobreviver a ela? E por falar em destinos que poderiam ter sido completamente diferentes, já imaginou se o Império Romano, com seus exércitos e sua arquitetura, tivesse descoberto o Brasil muito antes dos portugueses? A gente explorou essa possibilidade maluca nesse vídeo que tá aparecendo aqui do lado. Clica lá pra conferir. E não se esquece de se inscrever e contar pra gente aqui nos comentários. Depois de ouvir tudo isso, você se considera uma pessoa de sorte ou de azar? Até a próxima!